nesse momento, nós conversamos aqui com o professor Saulo Bastos Velasco. Sempre eu fico atrapalhado com os dois nomes, qual vem primeiro e qual vem em terceiro lugar. Então, o professor Saulo é professor de História da Rede Municipal de Ensino em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e eu moro em Goiânia, sou gaúcho, lá do Rio Grande do Sul também, moro em Goiânia e nós estamos separados por 1.708 quilômetros. E nessa gravação à distância, nós queremos pensar um pouquinho no Brasil, né? Queremos pensar um pouquinho no Brasil, nessa realidade que não é predominantemente pandêmica, não é predominantemente dominada pelo vírus, nem pelo medo do vírus, nem pela cura do vírus, nem por... né? O vírus é consequência, segundo se ouve com respeito ao que dizem os cientistas que fazem as descobertas. Então, vou conversar sobre a conjuntura, né, Saulo? Eu já apresentei um pouquinho meu amigo professor Saulo, que é como um filho para mim, que é uma pessoa muito presente, muito ativa na luta política em Caxias do Sul, é uma referência, é reconhecido em Caxias como uma voz iluminadora da reflexão e tal, constantemente está nas rádios, televisão, não se tem mais já mais de uma televisão aí, mas principalmente numa ou duas, na UX, na TV UX, né, e na TV aí da Globo, né, sempre em debate sobre a nossa conjuntura. Então, Saulo é uma pessoa gabaritada por dois motivos. Uma, por formação teórica, um estudioso, né, esse é o grande desafio, fazemos uma militância alicerçada teoricamente, é a coisa que o Saulo é. E também na prática, né, porque não adianta nada o sujeito ter cabeça e não ter pés. Né, e o Saulo tem os dois, né, ele se alimenta teoricamente e milita. Então, com prazer, Saulo, te recebo aqui no Cartas Proféticas para essa rápida análise da nossa conjuntura. Não é uma análise exaustiva, porque isso é um debate permanente entre nós. Então, para conversarmos um pouco sobre como é que tu vês, como é que tu pensas, como é que tu analisas a conjuntura nacional e internacional. Bom, para mim é um prazer estar aqui no Cartas Proféticas, inclusive, né, com a questão do chimarrão profético, né? Aqui está o chimarrão, um símbolo muito forte aqui na região sul do país, principalmente na questão do Rio Grande do Sul, e não só no Rio Grande do Sul, porque o chimarrão ele também faz parte de países irmãos, ou irmãos, como se diz, Argentina, Uruguai, que são países que também consomem o chimarrão, como outros estados consomem uma outra forma de erva mate, seria Mato Grosso, enfim, outros estados do país. E é um prazer estar aqui, direto de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, a terra da uva, e analisar esta conjuntura, Dom Vandil, esta conjuntura nacional, em que, muito bem tu disse, em que, na realidade, o vírus ele não é um problema somente relacionado com o vírus em si. Ele já é um problema das suas consequências que são geradas pela questão da crise capitalista, da crise do sistema capitalista. E não é uma crise momentânea, porque o capitalismo, desde que surgiu, ele tem as suas crises, né? Ocorreram já crises, a principal delas foi em 1929, né, com a queda da Bolsa, e inclusive foi algo assim que afetou o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Nós temos crises que ocorreram há pouco tempo também, crises como em 2008, 2009, e agora o capitalismo ele é afetado junto com o sistema aprofundado com essa crise pandêmica, ou seja, da pandemia do coronavírus. Por que ele, cada vez mais, ele esboça a sua crise quando surgem esses problemas, principalmente essa relação à saúde? Porque ele vai demonstrar que ele não tem capacidade, o capitalismo não tem essa capacidade de gerenciar essa crise e de resolver os problemas de todos, não somente de uma elite, não somente de quem está no poder, não somente das grandes elites que estão no poder. Ele não resolve o problema do povo trabalhador, ele não resolve o problema do povo que está desempregado, ele não resolve o problema e as mazelas sociais que já vinham
com o capitalismo e que se aprofundam cada vez mais, demonstrado agora com a questão do coronavírus, com a crise pandêmica, e já tá virando algo assim incontrolável muitas vezes. E os principais países, por exemplo, o grande capitalista, o grande país imperialista, os Estados Unidos, é o país que mais sofre com isso. O povo americano está sofrendo muito com a crise pandêmica. E o Brasil está sendo um destaque internacional, infelizmente, porque é um dos países também que está crescendo cada vez mais as mortes. Foram 615 mortes em menos de 24 horas. O Brasil, então, está nesse processo de mais de 8 mil mortes nesse total, isso as registradas, sem falar as que não estão nesses registros. Então, o Brasil, ele está, por quê? Desta forma, ele está porque está com um governo totalmente despreparado, incompetente, autoritário e antidemocrático. Então, é muito satisfatório estar aqui falando nesse canal, mas também me causa uma certa tristeza e angústia de ter que estar falando nesse momento de um problema tão sério que está ocorrendo no mundo e principalmente aprofundado aqui no Brasil. Nesse sentido, professor Saulo, tenho debatido aqui no Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo e tal, que o capitalismo, por ser organicamente crítico nele mesmo como sistema, ele gera o que Marx chamou de os coveiros dele, do capitalismo, né? Lá no Manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels, né, em 1848, já previram isso, né? Que o capitalismo ele é autofágico, ao mesmo tempo que cria uma contradição que é a classe trabalhadora. E o grande problema agora é que a classe trabalhadora está desorganizada, está desmobilizada, não assume aquilo que Marx não assume, não é, e aqui não entra vontade, não entra desejo, não entra, né, não assume a sua condição de classe já prevista lá no diálogo de Marx com Feuerbach, né, da classe operária, da classe trabalhadora, ver que ela precisa muito mais do que a resolução dos problemas economicistas, mas precisa tomar o poder. No Brasil, a classe trabalhadora nunca tomou o poder. Concordas ou sem cordas? Não, concordo. Sim, no Brasil, nós nunca tomamos esse poder. Nós tivemos partezinha de um poder político, parte desse poder político, numa forma dentro dos limites do capitalismo e dentro dos limites da democracia burguesa, que foi no período de 2003 até 2016, nos governos Lula e Dilma. Tivemos também, né, alguns avanços em termos econômicos, alguns avanços em termos de desenvolvimento, inclusive do capitalismo nacional, em governos como Getúlio Vargas, partezinha no JK, e também no governo João Goulart, que foi apeado do poder, deposto do poder por um golpe da ditadura militar. Por que eu digo partes? Porque ainda dentro dos limites do capitalismo, dentro desses limites, avançamos em termos de crescimento no período Vargas de desenvolvimento nacional, sim, avançamos também nesse período nos direitos trabalhistas, mas com muita organização e pressão da classe trabalhadora, pelo movimento operário que vinha crescendo desde 1906 aqui no Brasil, 1917 com a primeira greve geral, e tivemos sim esses avanços, mas dentro dos limites capitalistas. No governo Lula e Dilma nós tivemos crescimento, por exemplo, de uma camada da população que teve um pouco mais, por exemplo, de recursos, mas recursos, não recursos de libertação, não recursos para poder ter essa consciência, porque a consciência ela se faz no dia a dia, na construção, inclusive, e no fortalecimento da classe trabalhadora através de seus representantes, que nesse caso seriam também os sindicatos, que seriam também os movimentos sociais, os movimentos estudantis, enfim, todos os movimentos que vão, de certa forma, acumulando forças para que a classe trabalhadora chegue ao poder. E nesse momento, Dom Urbandio, nós estamos num processo ainda mais duro. Por quê?
porque nesse momento, quando nós falamos em classe trabalhadora, nós estamos falando da classe trabalhadora que está empregada nesse momento. Aquela classe que tem lá o seu contrato e que dessa maneira hoje esses contratos estão muito flexibilizados. Nós tivemos um retrocesso após o golpe de 2016 contra Dilma em termos das leis trabalhistas, dos direitos trabalhistas, mas temos a classe trabalhadora que está dentro das fábricas ou dentro do comércio que está empregado. Aí nós temos uma outra camada de desempregados. Essa outra camada de desempregados que sempre tem no capitalismo, o capitalismo não é um sistema do pleno emprego, quem diz isso está mentindo, que nós sempre tivemos no capitalismo as camadas desempregadas, que é uma camada que o Marx chamava de exército de reserva, que vai regular o salário de quem está trabalhando. Ou seja, quem está desempregado vai querer esse emprego, quem está empregado vai querer garantir e vai aceitar algumas coisas como um salário baixo, um salário de fome, apenas para estar vivo no outro dia, para continuar trabalhando e produzindo. Isso nós estamos falando de quem está empregado. Aí os desempregados da primeira camada. Nesse aprofundamento do capitalismo, dessa crise que nós estamos vivendo, nós temos os que não têm quase nem condições mais de cessar um emprego, que não estão mais nem nas filas de desempregados, e nós temos ainda aquela camada que está lá abaixo, vamos dizer, numa terceira fase, que é uma camada de miséria em que, de certa forma, cria todo um processo, aí sim, cria um processo até de violência, um processo de problemas de saúde, um processo de não acesso à educação. Então, nós estamos aprofundando cada vez mais esta crise do capitalismo. E eu sempre digo, não é frase minha, o capitalismo, ele é uma máquina, sim, de moer carne humana, como sempre foi. E nesse momento, pior ainda, porque nós estamos vivenciando, de fato, com a pandemia do coronavírus, que acaba aprofundando ainda mais essas mazelas. Então, o problema não é de uma crise só pandêmica. O problema é de uma crise de um capitalismo em que essa pandemia pegou o globo, pegou o sistema e aprofundou ainda mais a crise. E quem está sofrendo mais são os mais pobres, quem está sofrendo mais são as pessoas que não têm condições, por exemplo, de comprar uma máscara, não têm condições, por exemplo, de ir, por exemplo, se fazer um isolamento social, não tem condições do distanciamento social, porque ou faz isso, né, não tem mais o acesso às políticas públicas, que o governo deveria ter essa responsabilidade. O governo hoje tem a questão dos R$600 do auxílio emergencial, mas é algo assim absurdo para conseguir esses R$600. São filas enormes, aglomerações enormes, onde as pessoas vão lá todos os dias e muitos não conseguem acessar esse valor. E os R$600 não é o suficiente. Nós teríamos que ter uma política maior de garantia, por exemplo, do emprego, de garantia, por exemplo, dessa sustentação dessas pessoas. Então, isso acaba aprofundando cada vez mais os mais pobres. E um governo incompetente, um governo autoritário, um governo que todos os dias ataca ferozmente a democracia. O governo desse miliciano, o chefe da família, ele ontem ele acabou mandando jornalistas calarem a boca. No momento que ele manda jornalistas e outras pessoas calarem a boca, ele está mandando um cala-boca à democracia no país. Ele está ferozmente atacando a democracia. Isso é uma das coisas que ele faz. Ele vem há 30 anos sem fazer nada, sugando dinheiro público enquanto deputado e colocando a sua família no poder. Então, é um governo de uma pessoa despreparada, mas que não faz as coisas sem saber o que está fazendo. Ele planeja todos os dias de que forma ele vai atacar a democracia, de que forma ele vai oferecer mais para quem sustentou a sua campanha, principalmente o capital financeiro. Nesse ponto aqui, professor Saulo, tem uma questão que a gente precisa levantar para os nossos espectadores, que é o problema da própria condução do miliciano ao governo. Ele não chegou ao poder, ele chegou ao governo, né?
a própria condução dele. Ele não chegou lá pelas próprias mãos. Ele não chegou lá até porque não tinha competência, não tinha eleitorado, não tinha articulação política para isso. Ele chegou lá conduzido pelas mãos de quem? Do mercado nacional, do mercado internacional. Ele está lá para desempenhar um papel. Tanto é que não caiu ainda, porque não desempenhou totalmente o papel para o qual ele foi designado. Concordas ou sem cordas? Certo. Esse papel, ele não chegou lá assim pela democracia. Mesmo essa democracia que nós temos, que é uma democracia organizada pela classe burguesa, vamos dizer assim, é uma democracia institucional, né, através dos parlamentos, e que nós temos que defendê-la nesse momento. A nossa trincheira é a democracia, sim. Ele chegou lá, por exemplo, contratando e sendo financiado por grandes empresas que financiavam fake news, mentiras formatadas de forma a enganar a população. Então, isso é uma fraude eleitoral. Isso é uma fraude eleitoral e ele se elegeu através dessa fraude. Além disso, Dona Vandil, se nós analisarmos os votos, mesmo dentro dessa fraude, dessa falha da democracia, vamos dizer assim, naquele momento, nós tivemos votos no segundo turno em que a grande maioria se absteve, 21% de abstenções. 8% e 9% de brancos e nulos. Isso somam quase a metade da população, dos votos, sem falar a população inteira do país. Os mais 89 milhões não votaram nele. Exatamente. Então, a grande maioria não votou nele. A grande maioria não votou nele. E sem falar uma outra coisa. Vamos imaginar aqui um homem desse num debate. Ele fugiu dos debates, não foi à toa, porque ele se conhecia. Porque ele não tinha preparo para ir para o debate. Aí ele inventa uma facada news, uma facada fakes, ou seja, uma facada mentirosa, em que nessa facada ele consegue fugir dos debates. Ele não vai a nenhum debate. Se ele foi, acho que foi um lá no primeiro turno, e olha lá. Mas depois não foi no primeiro turno, não foi em nenhum debate no segundo turno. Um homem desse enfrentando um debate, ele ia ser desmoralizado publicamente. Se ele ia se eleger ou não, não sei, porque estava montado já o circo das fake news. Mas que ele ia se desmoralizar nos debates, sim, ele ia se desmoralizar no debate, poderia ser eleito mais desmoralizado do que ele já está. Porque ele está desmoralizado, de fato, por quem entende, compreende, e quem está sofrendo lá nas favelas, nas periferias, sim, ele está desmoralizado. Aqueles que estão de verde e amarelo, defendendo o Bolsonaro, eles nem entendem o que está acontecendo ali, ou eles entendem e sabem que eles são de uma classe que sempre foram privilegiados. É aquele que não quer aceitar que o filho da empregada ocupe o mesmo banco de universidade do seu filho. É aquela classe média perdida, que, de certa forma, quer manter os seus privilégios, e vão manter se continuar esse miliciano da chefe da família no poder. Então, eles ainda, pior do que tudo isso, eles conseguiram ultrajar, vilipendiar, que seria o quê? Desmoralizar, pisar em cima, sujar símbolos do Brasil como a própria bandeira nacional. Pisaram, sujaram, para não dizer outra coisa que eles fizeram em cima. Eles sujaram a bandeira nacional. Eles acabaram com o simbolismo da camiseta da seleção brasileira. Ah, sim, o futebol, etc. Não, mas sim, o futebol chegou a ser algo que, de fato, representava o Brasil. Agora, eu tenho vergonha de sair, nunca saí, mas tenho vergonha de sair com uma camiseta da seleção brasileira. Eu tenho receio de sair com a bandeira nacional. Eu tenho receio, por quê? Porque vão me confundir com essa gente. E essa gente, sim, essa gente despreparada, essa gente que vem de um grupo fascista, Tudo que eles estão fazendo, os fascistas fizeram antes da Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial. Tudo que eles fizeram de atacar as pessoas,
de atacar quem é contra eles. Eles praticaram e praticam a cultura do ódio. Eles não têm raciocínio lógico, eles não têm. Então, eles acabaram, além de aprofundar a crise que nós estamos vivendo e o sofrimento do povo brasileiro, eles acabaram com 2 símbolos que o Brasil tem: a bandeira e a própria camiseta da seleção brasileira. O Brasil, em termos de seleção, é o penta, é o país que mais venceu a Copa do Mundo, e essa camiseta foi jogada no lixo por essa gente. A bandeira também, a nossa bandeira também foi jogada no lixo. Tá. Bom, professor Saulo, já estourou o nosso tempo aqui, e eu estou pensando numa outra oportunidade, inclusive fazer, se concordares, um programa, né, Chimarrão Profético, com mais gente, né? Para nós fazermos um debate, sim, aí sim podemos nos alongar um pouco mais pessoas participando, né? Eu tenho aqui uma relação grande de pessoas que realmente pensam a conjuntura, tu deves ter aí também, quer dizer, de repente 2 pessoas de cada lado, a gente podia fazer um debate assim, rico, né? E voltamos. Tu não está dispensado de jeito nenhum. Essa foi um primeiro encontro aqui no canal Cartas Proféticas que eu desejava há muito tempo, mas não sabia como fazer isso. Agora a pandemia me obrigou a aprender a fazer. Né? Eu espero que tenha aprendido que isso aqui dê certo, né? Então, meu querido amigo, irmão, filho, tudo junto, né? Tumultuando os conceitos aí que os termos representam, né? Eu agradeço muito a tua participação, agradeço muito o tempo que dedicaste a isso, a essa conversa nossa, a este chimarrão profético, e te desejo de forma muito especial, como faço sempre no final dos nossos programas do Cartas Proféticas, abraços críticos e fraternos, mas para ti são muito especiais, críticos e fraternos com muito afeto, muito carinho. Deixo a palavra para tuas despedidas e considerações finais. Mais uma vez eu agradeço ao convite, agradeço a poder estar tomando contigo esse chimarrão, mesmo nessa distância de mais de 1000 quilômetros, chimarrão profético. Também desejo esses abraços críticos e fraternos a ti, né, que considero também como amigo, camarada, pai também, e um grande exemplo que eu sempre sigo, não somente na luta, mas também muito em minhas aulas de história, geografia, sociologia e filosofia. Isso, para mim, é fundamental, né, ter esse exemplo. E quero agradecer a todos que vão acompanhar, que estão acompanhando esse vídeo, porque é uma das formas de luta nesse momento. Não podemos sair de casa, não podemos ir às ruas lutar, mas podemos estar aqui levando toda essa consciência, esse ensinamento e, ao mesmo tempo, aprendendo com todos a forma como nós devemos agir nesse momento crítico, nesse momento dessa pandemia e dessa crise do capitalismo que assola o povo brasileiro e o mundo também. Meu muito obrigado mais uma vez e estaremos de volta, e concordo sim com esse debate. Tem algumas pessoas que eu posso indicar, pode ser mais um, para a gente poder fazer esse debate fraterno e crítico, e ao mesmo tempo aprofundando esses conhecimentos. Mais uma vez, muito obrigado. Certo. Tchauzinho, então. Muito obrigado.